Antes de abrir a nossa apostila, a tia Jana quer dar um aviso para vocês. Durante essa semana, quando a gente fechar uma matéria, vocês estarão recebendo já na plataforma a revisão do conteúdo. Por quê? Porque como são 2 capítulos, vocês podem estar se organizando, a mamãe se organizando com vocês para estudar. Mesmo que a prova só aconteça na outra semana, a tia Janaína já está colocando na plataforma para vocês, tá? Então, por exemplo, hoje acaba ciências, entra a revisão de ciências. Então, vai terminando as matérias, vão entrando as revisões. Essa semana nós não temos mais aulas de português, mas vocês estarão recebendo durante a semana, nos dias de português, as revisões. Então, a tia mandou uma revisão de texto, uma revisão só de verbo e uma revisão de sujeito e predicado que vocês vão precisar, tá bom? Então, que são os conteúdos mais importantes da nossa prova, tá bom, turma linda? Outra coisa, todas as atividades da plataforma estão em forma de documento. O que isso quer dizer? É que quando você abre, ou você imprime já, ou você já copia. Por quê? Porque se você fechar e depois for abrir novamente, a atividade não vai aparecer mais para você. Por quê? Porque elas estão em formato de Word. Então, abriu, ou a pessoa tira foto para imprimir, ou para você copiar com calma, ou você já copia, ou a mamãe imprime, quem está imprimindo as atividades, para fazer, tá? Se você clicar na atividade abrir e depois fechar e abrir novamente, ela vai sumir da sua plataforma, tá bom? Então, já está todas na plataforma agendadas, não vai tudo de uma vez não, tá? Você vai receber atividades do dia. E aí, essa semana, vai também matemática, com algumas matérias que nós já estudamos. Então, por exemplo, já tem atividade sobre medidas. Então, tira um tempinho, vai estudando sobre medidas. E o que for entrando de fração, você depois termina a atividade de fração, tá bom? Para não ficar muita coisa em cima da hora para você estar estudando, tá bom, turma? Entenderam? Então, aviso dado. Então, nós vamos abrir aí a nossa apostila na matéria que eu sei que a minha turma mais gosta, que é ciências, e nós vamos começar na página 138. E aí nós vamos falar do consumo da água. Na aula passada, a gente viu que nós precisamos de muita água para fazer pequenas quantidades de coisa, como 1 quilo de papel, uma calça jeans. Então, a água, na verdade, é um líquido indispensável na vida do ser humano. Tudo que nós fazemos, nós precisamos de água. Então, você vai junto comigo. A água é um recurso natural de valor incalculável. Não tem preço termos água, uma vez que é indispensável para a existência da vida. Além disso, ela é estratégica para o desenvolvimento econômico de um país. No Brasil, por exemplo, a maior parte do consumo da água ocorre na agricultura e na irrigação das plantações. E aí vocês vão marcando o que nós estamos lendo para você acompanhar a aula. Os produtos agrícolas são usados para alimentar animais como gado, aves, suínos, que são os porcos, e para o consumo humano. Então, tudo que a gente faz dentro de casa, nós precisamos ter água.
Na indústria, a água é importante em diversos processos e a qualidade consumida depende de vários fatores, como o tipo de produto fabricado e a tecnologia empregada. Eu não sei se vocês estão lembrados que a tia Jana uma vez falou sobre a plantação do arroz. Para fazer uma plantação de arroz, o terreno fica todo alagado e a semente do arroz fica embaixo do solo e por cima a água coberta. Então, pensa numa produção de arroz sem água. Não tem produção de arroz. A plantação vai se dar como perdida. Então, isso tem causado bastante preocupação com o desperdício de água durante esses processos. A importância da água é tanta que sua escassez, quer dizer, a sua falta, se faltar água, deu ruim, tá? Pode afetar diversos setores do país e impactar a economia e a qualidade de vida da população. Então, nós temos aí uma figura da água sendo usada numa plantação, irrigando uma plantação. Depois nós temos uma foto da água com o gado bebendo essa água. E nós temos a água na utilização da indústria automobilística, que é a fabricação de peças de carro. Então a gente não usa só a água em casa. A maioria das indústrias e fábricas precisam da água para fazer os seus produtos. Então vamos lá. O abastecimento e o desperdício de água. A Organização das Nações Unidas, a ONU, isso é uma sigla, recomenda que o consumo diário de água por habitante não ultrapasse 110 litros. Pensa aí, 110 litros. 110 litros, bom, a gente já tem em casa uma caixa d'água de 1000 litros. Uma não, tem gente que tem 4, tem gente que tem 5, tem gente que tem 2, que não dá para o consumo da família. Então, pensa quantas pessoas tem dentro da sua casa gastando água. Então, o consumo de água e o desperdício já começa na nossa própria casa às vezes. Esse valor seria suficiente para suprir as necessidades básicas de uma pessoa, tanto para manter a higiene como para se alimentar e beber. Embora o consumo diário de água por pessoa varie no Brasil e no mundo, em muitas cidades ele ultrapassa a quantidade recomendada pela ONU. Além disso, de cada 100 litros de água tratada no Brasil, apenas 63 são consumidos e 37 litros restantes são desperdiçados, principalmente durante a distribuição de água nas cidades. Uma coisa que a gente vê muito, cano quebrado, desperdício de água. Então já começa aí a distribuição quando a água sai lá dos reservatórios até chegar à sua casa. Se tiver um cano quebrado, já há desperdício de água. Esses números indicam um grande desperdício de água tratada no país. Água tratada é água própria para o nosso consumo, que além de gerar gastos elevados, resulta em impactos negativos ao meio ambiente. Isso ocorre porque o desperdício de água tratada, associado à poluição das reservas de água, tem como consequência a diminuição da oferta de água potável. Se estiver um lugar contaminado, uma fonte de água, da onde ela é retirada, o que acontece? Ela não é aproveitada. Então nós temos vários lugares contaminados por lixos que chegam ali, o solo está contaminado, então a água está contaminada também, e aí não pode ser aproveitada. Várias áreas do planeta sofrem com a falta de água, que é a escassez.
São mais de 750 milhões de pessoas sem o acesso da água potável. Então, enquanto a água em um lugar, outros sofrem com a falta dela. E aí não tem como fazer plantações, manter um gado vivo. Então, até a família luta para a sua sobrevivência. O problema é mais grave, e aí você vai marcar, em regiões da África e do Oriente Médio. São fora do Brasil, mas nós temos dentro do Brasil também. Mas também está presente em outras partes do mundo, inclusive o nosso Nordeste, que nós sempre vemos na televisão a falta d'água, e no Sudeste do Brasil. Então nós temos uma época do ano, principalmente na época do verão, e nós temos muita falta d'água. Então, por quê? Quanto mais quente, menor quantidade de chuvas. Além de aspectos relacionados ao desenvolvimento econômico e social do país, outros fatores interferem no acesso à água tratada e potável, como as características do clima. Às vezes o clima é muito quente ou o clima é muito seco e aí não tem aquela probabilidade de chover. E da vegetação. Então, às vezes a vegetação é muito seca também, então não é própria para o plantio. Então, às vezes tem água, mas não tem solo. E às vezes tem solo e não tem água. Com a presença de água, a gente depende do clima e da vegetação de um lugar. Por exemplo, o Angra dos Reis é um ambiente úmido. E aí chove com muita facilidade em Angra. Às vezes nós estamos em Angra, está chovendo, e aí a gente vai daqui a Volta Redonda. Chega em Volta Redonda, está um sol. Porque a mudança de clima interfere também no processo da chuva. Ela não está distribuída de modo igualitário pelo planeta. A água não está dividida em partes iguais. Olha a fração aí, gente. Há regiões de clima árido, onde sempre falta água. É aqueles lugares tão secos que o chão fica todo trincado. Enquanto em outras regiões há grandes rios e água em abundância. Com água abundante, era de esperar que certas regiões apresentassem maior concentração populacional. Aonde tivesse água, maior população e maior acesso à água tratada. Porém, isso muitas vezes não acontece. A região norte do Brasil, por exemplo, concentra a maior parte das reservas nacionais de água. Porém, é a região com menor população do país. No entanto, há outras regiões do país com alta concentração populacional, mas com menor disponibilidade de água. O acesso da água tratada também não é igual para toda a população brasileira. Não é todas as famílias que têm estações de tratamento de água, onde a água passa por todo aquele processo até chegar na sua casa. Tem pessoas que caminham longos percursos para, às vezes, buscar um balde de água. Na região sudeste, por exemplo, onde há maior concentração populacional do país, quase toda a população tem acesso à água tratada. Já na região norte, onde a água é abundante, apenas um pouco mais da metade da população é abastecida com água potável. Quer dizer, está faltando investimento para que a água chegue na casa das pessoas. Tem a água,
Mas se não tiver investimento, a água não vai ter perninha e chegar até a casa das pessoas. Isso reflete aspectos que vão além das condições naturais da região e que envolvem fatores econômicos, dinheiro, políticos, olha aí os políticos, que tem que ter um olhar para essas regiões, e sociais. Então, nós temos aí duas cidades grandes, uma é Manaus, região portuária que recebe grande centro de cargas e descargas de todo o Brasil e até exporta para o mundo. E nós temos São Paulo. Então, olha o que acontece. Manaus possui cerca de 2 milhões de habitantes e grandes reservas de água. Aí, 2 milhões, olha só. São Paulo tem aproximadamente 12 milhões de pessoas e pouca reserva de água potável. Então, temos que cuidar da nossa água. Nesse sentido, podemos perceber que o acesso à água potável, limpa, própria para o consumo, é um tema complexo. Falar de água, né, é um tema que gera até briga, porque alguns lugares têm e não investem, e tem lugares que não têm e procuram recursos, que depende de vários fatores e tem impacto em diversos aspectos da nossa vida. Cuidar da água, portanto, significa garantir a qualidade de vida das pessoas. Por isso, é fundamental evitar o desperdício desse importante recurso natural. Todos em defesa da água. Então, partiu. Para conter essa situação de desigualdade e reduzir o desperdício de água, é preciso que todos façam a sua parte. Os governos, por exemplo, devem garantir o cumprimento das leis relacionadas ao uso da água e orientar a população sobre elas. Tem gente que não sabe usar água, gente. Além disso, eles devem fornecer estrutura para que a população tenha acesso ao saneamento básico, que é aquele sistema de chegar a água encanada até a sua casa. Outra ação importante de responsabilidade dos governos é promover medidas que visem cuidar das matas e das nascentes dos rios para garantir o fornecimento de água às cidades. Só que tem um porém. O governo cuida. Aí a pessoa vai lá visitar um rio e uma cachoeira e leva um monte de lixo e na hora de ir embora deixa aquele lixo na cachoeira. Aquele lixo que deixa, né, que a pessoa deixa na cachoeira, quando o nível das chuvas aumentam, os rios e cachoeiras são levados pela água. E aí começa-se o ciclo de contaminação do solo. E aí a pessoa, sem pensar que ela está contaminando a água, ela vai chegar em casa e vai beber aquela água limpinha que muitas das vezes poderia ter sido tirada da cachoeira que ela acabou de sair de visitar. As indústrias podem utilizar tecnologias que permitam o uso mais eficiente da água e buscar práticas menos prejudiciais ao meio ambiente, reduzindo a poluição e o desperdício de água. Na agricultura, por sua vez, pode-se buscar formas de irrigação eficiente. Então, já existem, inclusive, sistemas de irrigação que eles são acionados em certos horários. Então, vamos colocar que a plantação precisa ser irrigada antes do nascer do sol. Então, o sistema vai lá de irrigação, aciona e joga aquela aguinha, desliga. E aí, no fim da tarde, ela precisa ser irrigada novamente. Antes, a gente via sistema de irrigação soltas o tempo todo. Sabe aquela mangueira que fica ligada no meio da rua
sem ninguém estar utilizando, sem fazer nada, a água escorrendo, exatamente está acontecendo um desperdício de água. E aí, em muitos lugares, faltam e para outros tem demais. Como aquelas que calculam a quantidade exatamente ou exata de água de que um planeta precisa para sobreviver. Uma atitude muito importante que pode ser adotada por todo cidadão é consumir apenas o necessário. Assim, menos recursos da natureza estão ou serão retirados e menos água será usada para produzir o que é consumido. E aí, na página 161, no material complementar, tem a primeira atividade de vocês hoje, que é umas figurinhas que vão vir com dicas que você pode ajudar no desperdício, no não desperdício de água, tá bom? No consumo da água. Então, o que que é? Você passar o sabonete com o chuveiro ligado? Não. Você molhar seu corpo, passar o sabonete e aí nesse momento de ensaboar, você desliga o seu chuveiro. Você molhou a escovinha com a pasta de dente? Fecha a torneira, escova seu dente e aí depois você abre a torneira para tirar a pasta e enxaguar a sua boca. Você sabia que a gente pode utilizar a água do arroz para molhar plantas? É só a mamãe colocar aí embaixo, na hora de lavar o arroz, um pote. E aí aquela água que sai do arroz, que às vezes sai muito branquinha, por várias, coisas que vêm no arroz, para o arroz não estragar, aquela água pode ser usada para molhar as plantas. Sabia disso? Aprendendo com Tia Diana. E aí, nós temos a atividade do dia na página, então vamos começar. 141, começa com a aplicação do material. 142, a atividade sobre a água. 143, atividade, ok? E aí nós vamos para a poluição da água. Então, de quem é a culpa mesmo da poluição da água? Também acho. Observe as situações descritas abaixo, o que a narrativa está contando. Então, um menino estava pescando no rio e em vez de pescar o peixe ou os peixes, resolveu pescar os lixos. Interessante o que ele fez. E aí, ele pegou aquele lixo recolhido e colocou cada lixo na sua devida lixeira. Ele fez a coleta seletiva. E aí depois ele voltou naquele rio para observar que a sujeira que ele tirou do rio não conseguiu afetar a vida no rio. E aí ele conseguiu ver os peixinhos. Será que você já recolheu um lixo quando você está na praia? Ou você pula por cima dele e continua caminhando? Pensa aí. O menino das imagens retirou alguns materiais de um rio. Esses materiais são bons ou ruins para o meio ambiente? Por quê? E aí vocês vão estar respondendo. A ação humana, caneta marca-texto junto com a tia Jana, é a principal responsável pela poluição da água. Rios, lagos e mares são poluídos por diversos materiais que são jogados em suas águas, como o esgoto, o lixo e alguns produtos químicos. Como vimos no módulo anterior, para não poluir rios e mares,
o esgoto precisa ser tratado antes de retornar à natureza. Caso contrário, ele é capaz de contaminar o rio e de carregar muita sujeira, além de micro-organismos que podem causar doenças. E nós vimos doenças durante essas aulas. O lixo também pode ser fonte de poluição das águas, quando é jogado na beira dos rios e mares ou quando é acumulado em determinados locais sem a proteção do sol. Nessa situação, quando você chega e coloca um lixo no solo, esse saco plástico, essa bolsa plástica sua, ela tem que estar muito bem amarrada e não pode haver furo. Por quê? O lixo que nós produzimos, conforme vai passando os dias, ele forma um líquido. Esse líquido que sai do lixo se chama chorume. E o chorume escorre e contamina o solo. Então, um líquido resultante do lixo abandonado nesses locais se chama chorume. Pode se infiltrar no solo ou correr diretamente para os rios. E aí nós temos os fertilizantes e os pesticidas. Fertilizantes são produtos usados na agricultura. E os pesticidas, tem que falar devagar, senão a língua dá um nó, gente. Os pesticidas são substâncias tóxicas usadas para matar as pragas nas plantações. E aí é aonde nós, quando compramos as coisas, devemos lavá-las antes de consumi-las. Usados na atividade agrícola também podem poluir a água, pois com as chuvas eles podem ser levados para os rios com as chuvas ou se infiltrar no solo e atingir as águas subterrâneas. Vocês estão lembrados que a tia Jana falou das águas subterrâneas que são chamados de lençóis freáticos? Essa contaminação do solo pode chegar até essas águas. E aí, quando se cava um poço, a água não pode ser utilizada. No litoral brasileiro, a maior parte de lixo marítimo é plástico, resultante do descarte inadequado. Os animais marinhos são os que mais sofrem as consequências, pois podem se asfixiar, ingerir ou se envenenar com os materiais plásticos. Hoje, a poluição por plásticos é considerada uma das principais causas de danos no ambiente. Além disso, estima-se que os plásticos tradicionais demorem cerca de 200 anos para se decompor. E aí nós temos, eu inverti o parágrafo, por quê? Porque nós temos uma atividade no Brasil muito forte que é a exploração do petróleo. E aí quando há vazamento do petróleo em alto mar, esse petróleo chega às nossas praias. E aí contaminam e matam milhões de vidas marinhas. Então, nós também temos essa preocupação. Então, outra atividade que pode trazer problemas ambientais é a exploração do petróleo no mar. São frequentes os casos de vazamento que resultam na poluição de extensa área marinha. Com isso, muitos seres vivos acabam morrendo, como tartarugas, peixes e aves no litoral. Então, temos que brigar pela nossa água, ok?
E aí, nós temos o Gotinhas de Saber, evitando a poluição das águas. Há várias formas de cuidar da água e evitar que ela se torne poluída. Conheça algumas delas a seguir, tá? A gente conhecendo, a gente pode começar a fazer. Não jogar óleo nem remédio no ralo. Esses produtos podem ser recolhidos por instituições que darão um destino apropriado a eles. Inclusive em Angra, nós já temos o sistema de uso do óleo para fazer sabão. Nós já temos lugares com projetos que tem, você leva o óleo na garrafa e aí na semana seguinte você recebe o sabão de presente. Então já temos iniciativas dessas em Angra dos Reis. Descartar os lixos em locais adequados para que ele não atinja rios e mares. Cobrar das autoridades medidas que garantam o tratamento de esgoto e a despoluição de rios quando for o caso. E aí vocês têm página 146, que é um texto que vai falar sobre a água, que é essencial ao ser humano. A 147, que é sobre esse texto. E aí nós temos trabalho para hoje. Então, pega a preguiça e joga fora. Porque hoje nós temos muita coisa para fazer. E aí, o último, que é a página 150 e 151, que é o para conectar, ela é a nossa última atividade avaliativa. Então, é ela que vai fechar a nossa aula de ciências hoje, tá bom, terceiro ano? Então, um grande beijo para vocês e boa atividade. Tchau, tchau, terceiro ano.